Então, pessoal, temos aqui mais uma questão de eletrostática, aonde ele está querendo saber os passos do aluno aqui e a sua conclusão, se estão corretos ou não. E a situação que a gente vai analisar é o processo de eletrização por indução, tá bom? Só lembrando que o processo de eletrização por indução, nós precisamos de um corpo que é chamado de indutor, necessariamente ele já está carregado, suponhamos que ele está carregado positivamente, e iremos aproximar de um corpo que será induzido. Vamos supor que esse corpo está neutro. Ele pode estar neutro ou carregado, tá bom? Vou colocar neutro aqui para facilitar. Quando a gente aproxima esse corpo carregado, que é o indutor, do nosso corpo induzido que está neutro, lembrando que esse corpo induzido ele será condutor para facilitar o processo, haverá uma separação de cargas aqui. O lado mais próximo do nosso indutor será carregado de carga de sinal oposto ao do indutor e o outro lado vai ficar com excesso de cargas de sinal igual ao do nosso indutor. Nós vamos conectar o nosso corpo que vai ser induzido à Terra através de um fio condutor e por conta disso vai fazer com que os elétrons que estão na Terra subam para o nosso corpo que será eletrizado. Por que ele vai subir? Porque a Terra está percebendo que esse cara tem falta de elétrons, já que os elétrons se aglomeraram em uma face. E isso independe se eu ligasse o fio desse lado ou do lado de cá, iria subir elétrons. Os elétrons irão subir ou descer devido à influência do nosso indutor. Como o nosso indutor é positivo, vai influenciar a subida dos elétrons. Caso o nosso indutor fosse negativo, iria influenciar na descida dos nossos elétrons. Tá bom? Tranquilo. Devemos lembrar o seguinte, o responsável por fazer os elétrons subir ou descer é o nosso indutor. Se eu retirar o indutor aqui antes de desconectar o nosso corpo induzido à Terra, os elétrons que vieram para cá irão voltar para a Terra, ou os elétrons que tinham descido vão voltar para o corpo. Então, é importante para que o nosso processo de eletrização seja efetivo, seja correto, devemos desconectar o fio antes de afastar o nosso indutor. Tá certo? Então, primeiro iremos desconectar o fio e depois iremos afastar o nosso indutor. Aonde que a gente já percebe que na falha dos passos que o nosso aluno descreveu, está ocorrendo aqui ó, no passo 3 e no passo 4. Aonde que ele fala que devemos afastar o indutor e depois desconectar o corpo induzido à Terra. A gente deve fazer isso aqui, ó, o contrário. Primeiro devemos desconectar o induzido à Terra e depois afastar o nosso corpo indutor. Tá certo? Primeira falha aqui. Segunda falha, segunda coisa, vamos ver se a sua conclusão está correta ou não. No nosso processo aqui, está subindo elétrons para o nosso corpo induzido. Isso significa, então, que ele vai ficar com excesso de cargas o quê? Negativas. Se ele está ficando com excesso de cargas negativas, a sua carga final é negativa, o oposto da carga do nosso indutor. Aqui na sua conclusão, ele está falando que eles vão adquirir cargas iguais. E não é verdade. Eles vão ter cargas de sinais opostos. Tá? Então, são duas falhas aqui. A inversão do número 3 com o número 4. Né? Na verdade, vamos inverter no lugar do 3, colocar o 4. E no lugar do 4, colocar o 3. E no lugar de igual, iremos colocar opostos, sinais opostos. Tá certo? Então, a nossa resposta é a letra B, já que devemos inverter o passo 3 e o 4, e a conclusão do nosso aluno está errada. São cargas de sinais opostos e não iguais.